Por que que ela é uma aula secreta? Não é um conteúdo aberto que eu disponibilizo no Instagram ou em outra plataforma. Porque eu acredito muito que para entregar uma profundidade com a intenção que eu quero aqui hoje, eu preciso de pessoas que realmente estão interessadas em se desenvolver, estão com a mente aberta, com o coração aberto para aprender sobre um tema tão profundo que é ego, propósito e como que a gente consegue encontrar um equilíbrio no meio disso tudo. Então, o tema é exatamente sobre ego e propósito. E aí eu começo com levantando uma pulga atrás da orelha. Por que que algumas pessoas elas conseguem construir projetos relevantes que têm um impacto maior na vida das pessoas, conseguem viver experiências únicas, diferentes, com mais relevância também, e encontrar um propósito na vida, enquanto outras não conseguem isso? Por que que algumas pessoas conseguem ir por esse caminho e outras não? Por que que algumas pessoas avançam na vida, conseguem construir, conseguem expandir, conseguem crescer, e outras pessoas seguem patinando, patinando, patinando? Então, ao longo dos meus estudos, eu entendi que tem uma relação entre o ego e o propósito para que isso aconteça. Então, imagina que seria a vida de uma pessoa que consegue encontrar um equilíbrio entre o ego, o propósito, entre se doar para as coisas, entre fazer a sua vida mais relevante. Imagina como que seria isso. Eu imagino que seria mais positiva a vida, que a vida seria mais leve, porém ao mesmo tempo com mais impacto, com mais significado, né? Então, se você imaginar como isso pode ser na sua vida, já é um bom caminho, é uma boa pista para você entender essa relevância, essa relação entre esses dois temas. Talvez ego e propósito tenham significados diferentes para cada um que está aqui, de acordo com as experiências que você traz, de acordo com a vivência que você tem. Porém, eu imagino também que quando você pensa nessa visão de futuro, nessa vida com mais propósito, nessa vida mais leve e com mais impacto, isso desperte alguma sensação, desperte algum sentimento em você. E é por isso que eu fiz esse convite para você estar aqui comigo, para a gente fazer uma jornada de aprendizado e de reflexão, para que no final dessa jornada de hoje aqui, a gente saia com insights, a gente saia com ideias de como podemos ter uma vida mais alinhada com isso, como a gente vai entender o que que é o ego na nossa vida e como que a gente usa ele da melhor forma possível. Então, um pouco sobre mim aqui, para alguns já me conhecem, outras pessoas são novas aqui. Eu sou Felipe Castro, eu sou mentor, eu sou master coach, eu sou palestrante, treinador comportamental. Então eu tenho toda uma jornada de formação em certificação internacional, Master Coach, certificação internacional em Master Programação Neurolinguística, a famosa PNL. Também sou treinador comportamental e tenho algumas pós-graduações na área, como coaching e constelações sistêmicas, psicologia positiva e coaching, e PNL e coaching. Então eu já venho estudando o desenvolvimento humano há mais de 5 anos, me aprimorando, me aperfeiçoando, e já nessa jornada atendi mais de 40 empresários e empreendedores pessoalmente com as mentorias, e já passaram por mim entre palestras, treinamentos e imersões mais de 300 pessoas. E graças a Deus, sempre com mais feedback positivo, sempre aprendendo mais e conseguindo transformar mais pessoas. E sou membro do BNI, que é o Business Networking International, que é uma rede profissional de networking há mais de 6 anos, e sou o fundador do Instituto Aura Flow, que é a empresa onde nós entregamos todo esse serviço, todo esse treinamento para proporcionar uma transformação pessoal, principalmente aqui no interior de São Paulo, que eu acredito que aqui no interior de São Paulo a gente tem campo, a gente tem espaço, a gente tem pessoas sedentas por desenvolvimento pessoal de qualidade, de extrema qualidade. E é essa a proposta que a gente vem trazer com o Instituto Aura Flow, com a mentoria e com tudo aquilo que a gente se propõe a entregar. E a inspiração para esse conteúdo, gente, é esse livro aqui. O Ego é Seu Inimigo. Eu conheci esse livro, né, olhando um post de uma pessoa que trabalha com rede social, e ela falou muito sobre essa questão de como o ego ele pode sabotar os nossos planos, as nossas atitudes, e pode ferrar com a nossa vida a longo prazo. E aí eu fiquei muito curioso para entender mais sobre isso, e eu resolvi comprar esse livro aqui, O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E o interessante é que eu comecei a ler esse livro, ainda estou estudando ele
porque eu decidi fazer um estudo aprofundado desse livro. Então, conforme eu fui estudando os capítulos, lendo e trazendo isso para o meu dia a dia e para a minha vida, eu decidi que eu tinha o dever de já começar a levar esse conhecimento para as pessoas que estão ao meu redor. Porque é um conhecimento que pode ser muito sutil e ao mesmo tempo poderoso para desbloquear a nossa mentalidade, para a gente executar, para a gente fazer as coisas que são necessárias para a gente crescer, para a gente mudar algumas chaves na nossa mente para permitir que a gente haja, que a gente faça, que a gente tenha atitudes corretas e não atitudes infladas em ego, que é o que distancia nós do objetivo e daquilo que a gente quer. Então eu imagino que você também aí em algum momento da sua vida já tenha se deparado com esses desafios internos, com esses sabotadores internos, com uma mentalidade que você talvez em algum momento acreditou que foi positiva, mas lá na frente você viu que se você tivesse pensado de uma outra forma, com uma outra estratégia, com mais atitude, menos ego, hoje você talvez poderia estar muito mais longe. Então, esse é a função de ensinar sobre o ego para vocês aqui. Então, eu me inspirei muito nesse conteúdo, e aí, conforme eu fui estudando sobre esse livro e sobre os tópicos dele, a minha mente começou a ramificar com várias outras coisas que eu já tenho aqui, que eu já aprendi e que eu já consigo vivenciar. Então, por isso que eu preparei essa aula, onde esse livro foi o start disso tudo, e aí eu fui ramificando, eu fui fazendo conexões, eu fui expandindo esse conhecimento sobre o ego com tudo aquilo que eu trago de desenvolvimento humano, para entender de uma forma lógica, didática e racional e poder transmitir esse aprendizado. Então, desvendando o enigma, ego versus propósito. Então, antes de mais nada, eu gosto muito de começar definindo o que é cada coisa, cada tema que a gente vai passar aqui. Tá? Então, propósito. Propósito é a intenção, é um projeto, é a finalidade de algo. Ou seja, para que aquilo serve, para que aquilo existe. Se a gente trazer para o âmbito humano, para que nós servimos, para que nós existimos, aonde é o nosso encaixe no mundo, que naquele lugar, naquele contexto, a gente consegue entregar o máximo, a gente consegue entregar o nosso melhor. Ou seja, é aquele contexto, aquele lugar, aquela situação que é para que a gente nasceu, para que a gente foi criado para existir. Então, o propósito é essa intenção de fazer também. Então, quando a gente planeja algo, a nossa mente projeta um plano, algo para ser feito, isso gera uma intenção de fazer. Então, a gente cria na nossa mente uma energia de ação, uma energia de execução. A gente projeta isso, a gente projeta um fim para toda uma estratégia, para todo um conjunto de ações que a gente faz para que a gente consiga lá no final ter um resultado específico. Então, propósito nesse contexto é essa intenção de fazer e é o para que serve algo. Ou seja, o propósito aqui, quando a gente fala disso, a gente sempre pensa que propósito ele está ligado no servir. O propósito ele está ligado em como ajudar, em para quem ajudar. O propósito ele é sempre para o outro, ele nunca é para nós, tá? Diferente da identidade. Identidade, então, é um conjunto de características que distingue uma pessoa. Identidade é o que diferencia você da massa. Identidade é aquilo que te torna único, é o que te individualiza e define quem você realmente é na essência. Então, todo ser humano possui sim uma identidade. A questão é, será que esse ser humano tem tanta clareza dessa identidade a ponto de ele conseguir utilizar o máximo dele, de ele se distinguir por ele saber muito bem quem ele é, por ele saber as virtudes, por ele saber as sombras, também é muito importante isso. Então a identidade é o que faz você se distinguir dos demais. Então, quando a gente nasce, passa um tempinho aí, nossos pais vai lá no. Hoje é poupa-tempo, né? Antigamente era na delegacia e tudo mais, e tirava o nosso RG, que é o nosso registro, que era a nossa identidade. E aquilo lá é o que dava pra gente uma característica única de cidadão. Então, um nome próprio, um número próprio, várias coisas ali que nos caracterizavam como um indivíduo dentro da nossa sociedade. Então, a identidade, num âmbito mais profundo, é como se fosse o RG da nossa alma, o RG da nossa essência. É o que diferencia eu, o que diferencia você de todos os 8 bilhões de seres humanos que existem aqui no mundo. Então, a identidade tem essa característica de diferenciação, de individualização e de tornar você especial quando você ativa e toma muito posse dessa identidade. Então, o ego. O que que é o ego?
é a parte consciente do indivíduo, que se desenvolve pela interação com a realidade. Então, o ego, ele faz parte da nossa essência como ser humano. O ego, ele é algo realmente que é positivo para nós, porque o ego, ele age de acordo com os valores morais e expectativas sociais, mas sem ignorar os seus próprios desejos. Então, o ego, ele é um mecanismo da mente humana que vai adequar o nosso comportamento, as nossas atitudes no social, com as pessoas que a gente convive, ao mesmo tempo que ele vai criando estratégias para a gente também atender os nossos desejos pessoais. Então, o ego, quando ele se encontra em equilíbrio, ele tem essa função extremamente positiva para nós, da gente saber se portar, da gente se comportar de uma forma adequada, de se relacionar bem com as pessoas, de se relacionar bem socialmente, e ao mesmo tempo que também a gente consegue entender essas estratégias e como a gente se coloca no mundo para servir com muito mais intensidade, verdade e propósito. Então, esses três pontos aqui são os três pilares que a gente vai falar muito bem aqui hoje nessa aula. Então, o ego ele tem sim essa característica. Ah, e uma coisa que eu quero também deixar para você. Ao longo dessa aula, provavelmente você vai ter insights, você pode ter alguma pergunta, você pode ter algo nesse sentido. Vou pedir para você ir anotando aí num papel, no seu celular, no computador, vai anotando, porque aí sim a gente vai aí abrir ao final para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre isso e encontrar direcionamento, e encontrar direção. Até mesmo porque o seu insight, a sua pergunta, ela pode ser exatamente o que seu amigo está buscando. Ela pode ser exatamente a resposta de uma pessoa que está aqui também nessa aula de hoje. Então é muito importante e é muito gostoso você contribuir e dar os seus insights, e a gente vai fazer isso no final. Tá legal? Identidade e propósito. Muitas vezes você já deve ter ouvido falar sobre propósito, 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 propósito. Agora, o que talvez você ainda não ouviu falar é que para você descobrir o propósito, é muito mais importante você trabalhar a identidade. Porque vamos imaginar que a gente quer fazer uma viagem e a gente, sei lá, vai passar aí férias aí uma semana, 2 semanas lá em Ubatuba, por exemplo. E a gente quer trilhar essa viagem e aí organizamos tudo e aí a gente vai pegar, montar no carro e ir para lá. A gente pega o nosso celular, ou pega aí o GPS e coloca ali o destino, né? Que é o propósito, que é Ubatuba. E aí, o que que o celular ali, o Maps, o Waze vai perguntar pra gente? Mas tá, da onde você tá partindo? Da onde é o ponto de partida? Porque sem o ponto de partida, eu não consigo traçar uma rota para você ir para o seu ponto de chegada. Então, a gente ouve muito falar sobre propósito, sobre finalidade, sobre tudo isso. Isso a gente ouve muito falar. Agora, o que pouca gente fala é que antes de você entender muito bem o seu propósito para traçar rota, é fundamental você ter muito clareza da sua identidade, que é o ponto de partida. Então, identidade é o ponto A da sua rota. E o ponto B é o seu propósito, é a sua finalidade, é o seu objetivo. Então, o ponto A, que é o ponto de partida, ele vai traçar uma rota, uma melhor alternativa para o ponto B. Então é isso que a gente faz em todos os trabalhos aqui no Auraflow e eu faço também na mentoria. Então eu ajudo as pessoas antes de entender ponto B, peraí, vamos entender seu ponto A. Vamos entender aonde você está hoje. Quem é você hoje? Vamos fazer esse exame de clareza, de consciência, para aí sim você traçar uma rota adequada para esse contexto, para esse destino que você quer. E aí, quando a gente tem o ego em desequilíbrio, o que que ele faz? Ele bagunça toda essa rota nossa. Ele bagunça todo esse caminho. Ele vai criar sabotadores, ele vai sabotar alguns caminhos para a gente se perder no meio do processo. Por que que eu digo quando o ego está em desequilíbrio? Porque o ego ele é um mecanismo importante da psique humana. Ele é um mecanismo, sim, que quando ele está em equilíbrio, ele vai te trazer grandes resultados quando você conseguir utilizar ele da melhor forma. Tá? E ele em desequilíbrio, ele vai te sabotar. Né? Porque o ego em desequilíbrio, ele vai querer te proteger de algumas coisas que talvez não são tão reais assim, sabe? Então é aqui que a gente vai trabalhar no tema de hoje. Todo mundo quer ter resultado na vida. Todo mundo, tudo aquilo que a gente faz, que pensa e age é para uma finalidade. Talvez a gente tenha consciência disso, talvez nem tanta consciência, mas que a gente sempre age buscando um fim, tendo sucesso em alguma área, a gente age.
Tá? E o sucesso ele é composto por uma série de resultados que a gente tem, que vem das experiências e das ações que a gente faz. Então, resultado, ele é resultado, ele não é nem bom, não é nem ruim. O que vai dar para esse resultado, essa qualificação, é se ele está te levando mais perto ou se ele está te afastando do seu sucesso, que é aquele fim que você determinou para um projeto que você tem. Então, todo resultado, ele é construído pelo seu comportamento e um conjunto de ações específicas que você faz, consciente ou não, todo momento, a todo tempo, que vai te criar esse conjunto de resultados que pode te levar mais perto ou mais longe do seu sucesso. Tudo jóia? Então, aqui a gente já começa a entender que se eu gostaria de ter um sucesso diferente, um objetivo diferente, e isso é importante para mim, é necessário, é fundamental e é muito importante eu mudar meus resultados. Agora, para eu mudar os meus resultados, é importantíssimo eu entender que é necessário eu mudar os meus comportamentos, ou seja, mudar a minha forma de agir, ousar fazer diferente, porque da forma que eu já estou agindo, que você está agindo, não está te levando tão perto assim do objetivo que você quer. Então aqui é o momento de você ousar fazer diferente, de você arriscar coisas novas, de você sair da zona de conforto e agir de uma nova forma. E aqui o ego em desequilíbrio ele começa a te sabotar também. Ele vai começar a te confundir. Ele vai começar a falar para você frases do tipo assim: olha, não vai não. Não faz diferente não, porque quem é você para fazer diferente? Você já tem vários estudos, você já tem aí graduação, anos de experiência, para que que você vai se submeter a isso? E aí você não age diferente. Logo você não tem resultados diferentes, que também você não tem um novo nível de sucesso. Então aqui o ego em desequilíbrio ele já começa a atrapalhar você a não fazer novas atitudes, a não ter novas formas de executar o seu trabalho, as coisas que você faz, que não vai deixar você ter novos resultados. Então aqui já é muito importante a gente começar a entender como o ego em desequilíbrio vai te atrapalhar. Então, o que que forma um conjunto de comportamento, forma um conjunto de ações? Nosso sistema de crenças e valores. Uma crença é tudo aquilo que a gente traz da nossa vida. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Pode Tá, sim, mutar, por também. Vamos, gentileza? vamos. Só desligar a reunião. Uma crença é uma verdade individual. Tudo Vai. aquilo que a gente aprende na nossa história, que a gente aprende na nossa vida, e tudo aquilo que vai entrando na nossa mente de alguma forma, vai se tornando um conjunto de crenças. Então, as crenças, elas são formadas também pelos nossos significados, aquilo que a gente dá de significado na vida. Então, uma crença é uma verdade individual. O que que acontece com uma crença? Por ela ser uma verdade individual muito profunda e que a gente acredita piamente nisso, essa crença, elas vão sendo armazenadas no nosso inconsciente. Ou seja, toda crença ela é no mínimo invisível. Por quê? Ela se torna uma verdade tão profunda na nossa mente que a gente não contesta ela, a gente acredita simplesmente naquilo. Por exemplo, de crenças. É, Vamos supor que lá na infância, meus pais discutiam bastante, as coisas na minha casa eram sempre resolvidas com muito calor, de emoção, com muito conflito, e eu aprendi que, de alguma forma, todas as vezes que existe calor de emoção, que existe ali exaltação, isso é ruim. Isso aí é algo que faz a gente sofrer. Então, se de alguma forma eu aprendo isso lá na infância, eu trago isso para dentro do meu inconsciente e busco generalizar isso para todas as outras relações da minha vida que vão ter essas características, né? Logo, é bem provável que um jovem que cresça com isso, uma criança que cresça com isso, ela não vai ter tanta facilidade assim de imposição, de sustentar os seus argumentos, de ter conversas mais difíceis, de buscar se defender. Então, esse é um exemplo de como uma crença se instala e ela pode ser generalizada em várias situações. Por exemplo, uma conversa profissional, uma outra conversa pessoal que seja mais dura, onde a pessoa ela vai buscar fugir, ela vai buscar abaixar a cabeça, enfim, várias questões sobre isso. E o que são valores? Valores são conjuntos de atributos e de critérios de vida que são muito importantes para nós. Por exemplo, pode ser que lealdade seja um valor fundamental para você,
trabalho seja um valor muito forte para você, carreira é um valor muito forte para você, família é um valor muito forte para você. E aí, tudo aquilo que norteia nossas atitudes, elas estão baseadas dentro desse conjunto de critérios, dentro desse conjunto de valores. Então, por exemplo, se família for um valor muito forte para você e você receber uma proposta de trabalho que você precisa abrir mão de tempo com a família, alguma coisa do tipo, para trabalhar, é muito provável que essa decisão vai ser muito difícil de ser tomada para o trabalho, porque família é algo muito forte para você. Então, os valores, eles são norteadores das nossas atitudes, decisões e comportamentos da vida. E eles se tornam realmente verdades individuais, e a gente, conforme tem clareza desses valores e clareza das nossas crenças, a gente consegue fazer um trabalho muito mais profundo também de mergulhar na identidade. Até porque algumas crenças e alguns valores, eles são trazidos para nós de forma que não vai ajudar a gente a chegar no resultado, que são aquelas famosas crenças limitantes, que em algum momento eu imagino que você já ouviu falar isso. Ou seja, são verdades individuais que estão no seu subconsciente, te geram atitudes e comportamentos que você faz sem perceber, mas que não te levam para frente. Então, em algum momento da vida, você é levado a olhar para o seu conjunto de crenças e valores para entender aqueles que são realmente muito bons e positivos para você intensificar e aqueles que não fazem mais sentido para você ressignificar aquela história e começar a trazer algo diferente na sua vida. E como eu disse para você, como forma então o nosso sistema de crenças e valores? Ele forma pelos significados que a gente começa a dar ao longo da nossa vida. Eu sou pai agora, recente, né? Todo mundo está praticamente acompanhando essa jornada, então a Aurora tem aí 5 semanas. E daí a gente aprende muito sobre programação neurolinguística, que tudo aquilo que a gente recebe de informação no mundo, a gente recebe através dos 5 sentidos. Ou seja, olfato, visão, paladar, tato e audição. Né? Os 5 sentidos que a gente tem. Então, toda a informação que está no mundo ela é captada para nós nesses 5 sentidos. E quando essa informação ela entra na nossa mente através desses 5 sentidos, ela passa por um filtro que nós temos, que é um filtro inconsciente. Pode ser o nosso estado emocional, pode ser um ponto de vista que a gente viu a situação, pode ser a forma ou o timbre daquele som que a gente ouviu naquela situação, pode ser uma carga olfativa, um cheiro específico, um toque, enfim. A gente traz esse conjunto de informações e aí passa por esse filtro mental da nossa fisiologia, da nossa mentalidade, e a gente dá o significado para essa situação. Né? Como eu disse anteriormente, se de repente eu via lá na infância que meu pai e minha mãe falava muito, brigava e tudo mais, e eu dei o significado para essa situação que todas as vezes que tem conflito é ruim, eu me sinto mal, eu me sinto ruim por isso. Então, logo eu vou evitar toda oportunidade de conflito. Só que será que todas as vezes que existe conflito é ruim? Será que não é importante eu aprender a lidar com esse tipo de conversa para eu ter uma vida mais produtiva e equilibrada no futuro? Então, talvez aquele significado primário que nós demos, principalmente lá na nossa infância, porque na infância a gente não tem os filtros que a gente tem na fase adulta. A gente não tem a psique formada, os recursos que a gente tem na fase adulta. Então, na infância, nós só absorvemos todas essas situações e damos o significado. Que muitas vezes a gente não entende muito bem até por que dá o significado que dá para as coisas. Porém, quando a gente cresce e encontra as ferramentas adequadas, a gente tem sim a possibilidade de ressignificar, ou seja, de contar uma nova história sobre aquele fato. E isso é transformador, é libertador. Porque quando a gente dá uma nova história, um novo contexto para aquele significado, a gente vem alterando toda essa trilha para frente. A gente altera nossas crenças, a gente altera nossos valores, nossas verdades individuais ficam mais poderosas, a gente altera nosso conjunto de comportamentos e atitudes, a gente ousa fazer diferente e com isso a gente tem resultado diferente que leva a gente mais perto do nosso sucesso. Então, como eu disse para vocês, a gente capta as informações através da nossa percepção, que é o que gera os nossos significados. Então, a gente começa a perceber o eu. Então, a gente, quando é criança, começa a ter percepção da nossa pele, da nossa mão, começa ali a tocar as coisas, a engatinhar, a rolar, a andar, a falar, e toda essa experiência do mundo e com as outras pessoas traz uma série de percepções
significados, crenças, ações e resultados, tá? E isso aqui é o resumo da história que você conta da sua própria história. Uma história é um conjunto de narrativas que a gente traz para nós de tudo aquilo que aconteceu ao longo da nossa existência, dando significados, transformando em crenças, e tudo isso é uma história, uma narrativa que eu e que você conta para você mesmo. Então, se você tem um resultado específico hoje, pode ter certeza absoluta que esse resultado que você tem é fruto dessa história que você conta para você mesmo, desde o dia que você entende-se por gente até hoje. Então, a forma que a gente se comporta, que a gente pensa, que a gente age, que a gente sente o mundo, ela é fruto dessa narrativa interna, dessa história interna que nós contamos para nós mesmos, né? E aí, quando a gente faz um trabalho de ir regredindo nessa nossa própria história, dando novos significados, curando, restaurando muita coisa daquilo que não tem sentido de continuar sendo dessa forma, a gente faz um mergulho no próprio eu. A gente faz um mergulho no trabalho da identidade. Aí sim a gente começa a entender quem realmente a gente é, quais são os nossos atributos, quais são os nossos valores positivos, quais são também as nossas sombras, as nossas limitações, e começamos a entender e a reequilibrar todo esse sistema de informação, de energia que a gente traz dentro da gente. E aí sim a nossa identidade ela é muito mais clarificada e ativada. Aí a gente começa a falar do propósito. Ou seja, quando eu sei quem eu sou, quanto mais eu mergulho em mim e tenho muito mais clareza dessa minha história, dessa minha percepção de quem eu sou, eu tenho muito mais clareza de qual é o meu encaixe no mundo, qual é a minha causa, por que e para quem eu realmente existo, onde eu posso realmente brilhar, onde eu posso realmente ser aquela pessoa que faz diferença. E isso se compõe numa evolução externa constante, porque a gente consegue ajudar muito mais as pessoas, a gente consegue ser melhor ainda mais para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, para as pessoas que trabalham com a gente, e a gente também entra num ciclo muito poderoso e bonito de evolução interna, onde nós internamente estamos cada vez mais entendendo melhor quem nós somos, melhorando a nossa história, ressignificando e agindo no mundo de forma muito mais consistente, forte, incisiva e certeira. E aqui sim a gente entra na jornada de sucesso da nossa vida. Então olha só como é importante a gente entender a nossa história, entender como que funciona esse sistema que vem lá das nossas percepções, que geram os significados da nossa vida, que esses significados aí, a gente, uma hora ou outra, a gente vai generalizar, transformando em crenças e em valores, e esses valores é o que vai ditar o nosso comportamento, a nossa atitude, que vai produzir certos resultados, que pode levar a gente mais perto ou mais longe do sucesso. Então, olha como é poderoso entender como que funciona a mente humana, para você também ter mais clareza de como você está nesse contexto e do que você pode melhorar, do que é o seu ponto hoje de vida, de trabalho, porque cada um aqui está num momento, numa jornada da vida, não é verdade? E em cada momento e jornada da vida, a gente trabalha algumas áreas do nosso interior. A gente está mais predisposto a olhar para alguns pontos, para olhar para outros. Então, cada um aqui tem a sua jornada, cada um aqui está no seu momento de vida, e isso é muito bonito, porque é no seu momento, é na sua história, é na sua trajetória, é onde você realmente consegue fazer um trabalho consistente de ressignificar muita coisa e ter resultado, tá joia? Então, ego é uma questão de proteção e é uma questão de equilíbrio. Como eu disse, o ego ele é um mecanismo nosso, ele é colocado para nos ajudar. Eu realmente acredito que tudo aquilo que existe dentro de um ser humano, fisiologicamente falando, psicologicamente falando, energeticamente falando, existe para contribuir para a evolução, para o crescimento dele, para a identidade e propósito, desde que todos esses mecanismos estejam em equilíbrio, né? E o trabalho de evolução da nossa vida é buscar esse equilíbrio constantemente. Então, o ego em equilíbrio, ele busca te proteger. Ele permite realizar os seus desejos sem você ter um sofrimento social, digamos assim. E é um escudo que nos permite navegar pelas complexidades da vida. Então, o ego em equilíbrio, ele é uma barreira de proteção emocional para você. Ele vai fazer com que você caminhe
com sucesso, você tenha seus objetivos, resultados, mas que você também não venha a sofrer ao longo do caminho. Então, o ego em equilíbrio, ele vai gerar conexões para você, ele vai permitir com que você ouse fazer diferente, ele vai te dar essa possibilidade de agir em proteção. Agora, o ego em desequilíbrio é que é o problema e a gente vai começar a ver isso a partir de agora. Porque o ego em desequilíbrio, ele vai te trazer uma falsa sensação de segurança. O ego em desequilíbrio, ele vai te contar histórias ali, ele vai criar narrativa, vai criar pensamentos ali que, no fim das contas, ele vai te afastar, ele vai tirar você da direção correta. Ele vai te dar uma falsa sensação de segurança. Você até acredita fortemente que você está fazendo o correto, mas aí ao longo do tempo você percebe que isso está te afastando. E que no fim das contas, como o próprio nome do livro diz, o ego é o seu inimigo. Não são as pessoas, não são as situações, é o ego é o seu inimigo, que é ele que internamente é em desequilíbrio, mas com a boa intenção de te proteger, ele vai levar você a ter atitudes, comportamentos e pensamentos que vão te tirar do foco, que vão te tirar do rumo. E é por isso que é muito importante a gente primeiro ter clareza desses pontos que a gente vai falar exatamente agora, e aí sim a gente vai entender a partir de cada ponto desse como que a gente pode trabalhar essa questão. Então, vamos falar aqui dos sinais do ego em desequilíbrio. Primeiro sinal de um ego em desequilíbrio é a arrogância. O que é a arrogância aqui? É você enaltecer a si mesmo de forma exacerbada. A arrogância é você dar mais valor para você do que realmente tem. É você se exacerbar, é você se ostentar. É aquela pessoa, sabe, com o ego realmente inflado. A pessoa arrogante é a pessoa que não ouve, é uma pessoa que não aprende, é uma pessoa que se acha. Vamos falar o português claro, né? A pessoa que se acha, né? Então, quando você percebe que você está se enaltecendo demais, está se exacerbando demais, é um sinal de alerta. Porque aqui a gente pode confundir o autovalorização, né, com o enaltecer a si mesmo de forma exacerbada. A autovalorização é você ter consciência, claro, da sua luz, da sua divindade, das suas virtudes, mas também ter consciência das suas sombras, das suas perebas, das coisas que te joga para baixo. Então, quando a gente faz esse balanço, isso não é arrogância, isso é humildade. A gente vai até falar mais para frente sobre isso. A arrogância é o nariz em pé. É a gente deixar de ouvir as pessoas, é a gente receber feedbacks e não estar com o coração aberto para trazer isso para dentro e como isso pode realmente melhorar a nossa vida. Então, o primeiro ponto de você entender um ego em desequilíbrio é a arrogância. O segundo ponto, que é em consequência, é consequência da arrogância, é a prepotência. É achar que você pode, sem ter as condições reais de poder. Ou seja, a prepotência é você achar que pode fazer aquilo sem você realmente poder. Ou seja, é um desequilíbrio entre os seus recursos reais, sobre aquilo que você realmente consegue entregar, consegue fazer, e aí você vai e acha que pode muito mais, né? Então, a prepotência de achar que você pode fazer muito mais do que aquilo que realmente pode, também é um sinal de que o seu ego ele está em desequilíbrio, que tem alguma coisa aí que não está fazendo sentido. Então, a arrogância, a prepotência, elas contam historinhas para nós mesmos, né? Então, a pessoa arrogante, ela fala assim: "Ah, imagina, quem sou eu? Eu já passei por isso, eu já estou em outro nível. Aqui, onde eu tô, eu sou o melhor da mesa, eu não aprendo com mais ninguém, todo mundo aqui sabe menos do que eu." E a prepotência, não, eu dou conta de fazer, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço. E às vezes não tem o recurso necessário, né? E esquece de pedir ajuda para as pessoas, por prepotência, por ego, né? Então, o terceiro ponto aqui é a vaidade. Vaidade é viver baseado na aparência e na estética acima de tudo. É claro que estética, aparência, visual é muito positivo. É muito bom a gente se olhar no espelho e ver que a nossa autoimagem está alinhada com a gente, se sentir bem, se sentir agradável com isso. Agora, viver baseado nisso, acima de tudo, é algo que vai distanciar você de quem realmente você é. É quem vai distanciar você realmente da sua identidade. E com certeza a gente já viu histórias aí de pessoas, viu situações aí onde as pessoas elas julgam pela aparência, pela estética, elas menosprezam as pessoas pela aparência, pela estética, onde elas se acham superiores pela aparência e pela estética, né? E aí a gente vai de encontro com a vaidade e isso atrapalha
você em algum momento e eu também, de buscar fazer aquilo que deve ser feito para atingir nossos objetivos, de buscar executar as coisas, de buscar se conectar com as pessoas, de buscar aprender. Então a vaidade ela também é esse ponto que te atrapalha. E tem mais aqui, vamos na sequência. Próximo ponto aqui é a falta de perdão. Falta de perdão é se achar superior ou incapaz de perdoar aos outros e a si mesmo, né? Então, com quantas vezes na vida eu e você já passou por um momento de se achar superior para não perdoar aquela pessoa? De se achar superior o suficiente, de inclusive não pedir perdão para aquelas pessoas que a gente sabe que no fundo poderia ter pedido perdão. E também de achar que é tão bom hoje que não merece se perdoar no passado. Então, a falta de perdão, esse nariz em pé para perdoar os outros, a si mesmo e também pedir perdão, é um sinal profundo também que o seu ego está em desequilíbrio, que você está com o ego aí desregulado. Porque perdoar, antes de mais nada, é uma ferramenta fortíssima e poderosa de inteligência emocional. Quem já passou em mentoria comigo, onde a gente fez ferramentas profundas ali de PNL e ressignificou situações muito profundas, entende muito bem como é libertador você perdoar uma pessoa, pedir perdão e se perdoar das histórias que você traz na sua vida. Então, somente assim você vai se sentir livre em alguns momentos para você seguir, para você avançar, para você realmente construir uma vida de sucesso. O próximo ponto aqui é a mentira. Olha que interessante esse conceito. Mentira é um grito desesperado para convencer alguém que é melhor do que imagina. Então, por que que às vezes a gente conta uma mentira? Para a gente se sentir melhor do que a gente realmente foi naquele momento. Porque talvez se a gente fosse contar a verdade, a gente não daria conta de bancar emocionalmente essa verdade. Por isso que às vezes a gente mente. Eu falo a gente porque todo ser humano, em algum momento, passa por tudo isso que eu estou falando aqui. Eu, você e as pessoas que você conhece. Então a gente é ser humano em evolução. Então eu, você, em algum momento a gente passa por tudo isso. Então a gente às vezes conta uma mentira, uma meia-verdade, uma omissão ali. Por quê? Porque a gente está tão desesperado por não entender como vai dar conta daquela situação que a gente faz isso, né? E muitas vezes isso é um dos sabotadores de que o nosso ego está mais desequilibrado do que deveria. E a gente acaba fazendo essas coisas. O próximo ponto é zona de conforto. Zona de conforto aqui é acreditar que você vai prosperar sem você fazer um esforço, sem você colocar energia, sem você se dedicar, sem você usar fazer diferente, sem você passar a mão no telefone e ligar para uma pessoa, sem você se conectar, sem você sentar a bunda na cadeira e executar, sem você em alguns momentos tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer, né? Então, zona de conforto aqui do ego é acreditar que você merece tudo do mundo sem fazer nada, né? Então, quantas vezes você já passou por isso na sua vida? E eu também já passei, e você deve conhecer pessoas que passam. Então, o ego, ele infla tanto que a gente acha que, não, mas eu com certeza vou conseguir, eu com certeza vou ter tal resultado, mas sem fazer o que é necessário para aquilo, sem trilhar um caminho para aquilo. E aí, o ego inflado, ele vai travar a gente de fazer o que precisa ser feito. Não é verdade? E aí é engraçado porque ao longo da vida a gente vai conseguindo alguns resultados, a gente vai crescendo nos negócios, por exemplo, na carreira, nas empresas, e de repente em algum momento acontece uma situação na vida que a gente tem que ir lá descer pro chão de fábrica e fazer o que precisa ser feito. E aí, a gente vai deixar o ego inflar e falar assim: não, mas quem sou eu depois de 10, de 20 anos de profissão? Hoje eu sou dono, sou líder, eu vou lá ter que fazer isso? É, em alguns momentos vai. Em alguns momentos vai ter que ser feito trabalho sujo pelas nossas próprias mãos, né? E um ego inflado não permite que a gente faça isso, né? E aí muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não age, não faz, não tem ação massiva naquilo por causa do nosso ego, tá? Então olha só que interessante. Eu imagino que você vai vendo aí, conforme eu vou explicando, vão vindo várias situações aí da sua vida, situações que você conhece e provavelmente uma ou outra aí vai pensar mais. Então fica atento porque isso aí vai ser necessário para o seu desenvolvimento. Próximo ponto aqui: autossuficiência. Autossuficiência é acreditar que não precisa de ajuda para nada. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que fala: não, deixa que eu dou conta sozinho. Deixa que eu faço sozinho. Eu faço melhor que todo mundo aqui. Eu não consigo entregar, confiar. Eu sei que ninguém vai fazer como eu faço.
Olha só, isso é um sinal de um ego totalmente desequilibrado, de você achar que dá conta de tudo sozinho. Então, eu fico imaginando aí, ó, faz um exercício nesse momento. Olha só para o seu corpo e o que você está vestindo aí. Talvez está vestindo uma bermuda, uma calça, uma mulherada um vestido. Eu estou aqui de camisa social, de blazer, né? E o que que acontece? Eu não tenho a mínima ideia de como é feito esse blazer. A linha que vai aqui no tecido, quem que construiu esse molde para fazer, quem que costurou, eu não tenho a mínima ideia. Então, só para eu poder usar um blazer, eu já dependo de um mundaréu de gente para fazer esse blazer chegar até mim e eu poder utilizar. Então, como que eu vou achar que eu sou autossuficiente? Não faz nenhum sentido. E outra, quando a gente acha que a gente é autossuficiente, a gente bloqueia o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Porque, bota uma coisa aí na mente, todos nós somos interdependentes um do outro. A gente entrega e recebe o tempo inteiro. É assim que funciona a energia, é assim que a gente troca as coisas entre nós e é assim que a gente cresce juntos. Então, nenhum ser humano que tenha autossuficiência aí exacerbada consegue crescer, consegue se desenvolver, consegue fazer grandes projetos e ter relevância na vida, como a gente falou lá no começo. Próximo ponto aqui: ingenuidade. Aqui, ingenuidade é achar que você vai crescer sem as ferramentas necessárias. É muita ingenuidade achar que você vai conseguir, por exemplo, gerir uma empresa com 200 colaboradores sem conhecimento adequado. Que você vai conseguir fazer uma escalada numa montanha sem você ter os conhecimentos e as ferramentas necessárias. É muita ingenuidade a gente é, achar e imaginar que vai conseguir fazer as coisas sem o conhecimento necessário, sem as ferramentas necessárias, sem os recursos necessários. E em quantos momentos da nossa vida a gente também já se deparou com isso? De achar que só sei lá, por ego as coisas vão acontecer. Não, a gente tem que se preparar. É muita ingenuidade acreditar que a gente vai ter resultado relevante se a gente não se preparar, se a gente não estudar, se a gente não buscar ferramentas, não é? Então a gente sabe muito bem o quanto é custoso e doloroso querer fazer as coisas na força do braço, na pancada e levar tudo no peito. Então, sem a gente ter a mente no lugar e buscar ferramentas, buscar recursos necessários, a gente vai sofrer muito, 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 muito ao longo do tempo. E o próximo tópico aqui é desobediência. Desobediência é a falta intencional de subordinação. É decidir não obedecer por achar que a pessoa que está ali acima de você é incapaz, achar que a pessoa que está acima de você não sabe o que está falando, de alguma forma. Desobediência também é um sinal de desrespeito ali naquele momento. Então, quando a gente decide intencionalmente desobedecer alguma orientação, algum conselho, alguma ordem específica, seja de alguém do trabalho ou da nossa religião, da igreja, de algum lugar que a gente vai, até mesmo na família, quando a gente faz isso, é um sinal de muita soberba, de muito nariz em pé. Porque todo feedback que a gente recebe é importante para nós. Pode, pode ser que seja um feedback muito assertivo, que a gente abre o coração e fala: caraca, a pessoa falou exatamente o que eu precisava ouvir. Pode ser que seja um feedback que não tenha tanto sentido assim, mas com certeza alguma coisa ali você consegue pensar para a sua vida. Agora, quando você recebe uma ordem, um direcionamento e decide intencionalmente não obedecer aquilo, pode ter certeza que isso é um sinal de que seu ego está desequilibrado e que de algum momento isso vai te trazer muito sofrimento. Então, esses aqui são alguns pontos do que vai fazer com que você sofra ao longo da sua jornada. Olha outro ponto interessante aqui, que é a insatisfação. É o vício emocional de reclamar e criticar. Quem não conhece alguém que é reclamão por natureza, não é? E aí a pessoa cria essa mentalidade de insatisfação, essa mentalidade negativa de olhar o copo sempre meio vazio, ela sofre com isso. Geralmente são pessoas que não agem em relação a nada, elas só ficam ali na plateia observando o jogo, mas elas mesmas não entram em campo e ficam ali dando pitaco e reclamando, só criando energia negativa. E isso é um sinal de um ego inflado, né? Porque a pessoa que tem a insatisfação contínua ali é uma pessoa que ela se acha muito melhor que as outras pessoas, ela acha que ela é mais inteligente que as pessoas, ela acha que ela tem ali a visão diferenciada, mas peraí, vamos lá agir?
vamos lá construir, vamos fazer o que precisa ser feito. Aí sim você vai realmente ter sabedoria das coisas que você faz na sua vida. Então, vício emocional de reclamar e criticar. Então, isso aqui é um vitimismo, é um veneno para nossa alma. Né? Então, também é um sinal de um ego em desequilíbrio. Desonra e desrespeito. A gente já falou anteriormente ali da insubordinação, de você não acatar ali ordens. E aqui a gente fala de desonra e desrespeito. É tratar o próximo sem a devida importância, sem dar o devido valor para a pessoa. Então, quando a gente está diante de uma pessoa e a gente não dá o devido valor para essa pessoa, ou a gente também não recebe esse devido valor, isso é um sinal de desonra tremenda, de desrespeito muito forte. Honrar a pessoa significa reconhecer as virtudes que aquela pessoa tem, independente de qualquer coisa. Porque eu posso te garantir, todo ser humano, ele é dual. Ou seja, ele também é luz e ele também é sombra ao mesmo tempo. Nenhuma pessoa é tão ruim o suficiente que tenha só problema, só pereba, só coisa ruim. E nenhuma pessoa também é tão boa o suficiente que seja só luz, luz, luz. Não. A gente é um ser dual, em equilíbrio. A gente está buscando evolução e equilíbrio aqui nessa vida. Agora, quando a gente está com o nosso olhar, com o nosso ego inflado, o que que a gente faz? A gente só olha para a sombra. E aí a gente desonra as pessoas, a gente não dá o devido valor, a gente não dá o devido crédito para as pessoas que estão ao nosso redor. E ninguém é ruim o suficiente que não faça nada de bom e que não mereça, no mínimo, uma honra e um reconhecimento. Então isso é muito importante de você entender. E o próximo ponto é a inveja. Nossa, a inveja, olha, é um sentimento tóxico pelo que o outro é, faz ou tem. Gente, a inveja é uma coisa destruidora, destruidora para você e para as outras pessoas. Eu lembro uma vez eu assisti uma entrevista do Chico Xavier, independente de crença, tá? Do que você acredita. Chico Xavier foi uma pessoa expressiva, né, no Brasil, no mundo religioso. E ele disse uma vez que ele não tinha medo de muita coisa, não, mas da inveja ele tinha medo. Porque a inveja é uma energia destrutiva tão forte, tão potente, que ela acaba com você e com o outro. Né? E então, inveja é muito curioso porque a gente sabe que a gente fala que todo mundo é invejoso, menos a gente, não é? Menos a gente. A gente não tem inveja, mas todo mundo tem inveja da gente. Então, será mesmo que a gente não tem inveja de alguma coisa, inveja de alguma pessoa? É muito importante tomar consciência desses desequilíbrios que a gente traz com o ego para dentro de nós. Porque é a partir dessa tomada de consciência desse desequilíbrio é que a gente consegue fazer algo diferente, é que a gente consegue mudar uma crença, mudar um comportamento. Entende? Então é muito importante também a gente ver, olhar para dentro e falar: peraí, mas em qual momento eu fui invejoso? Será que eu ainda tenho inveja do que uma pessoa é, que ela faz ou que ela tem? Entende? É muito importante a gente fazer esse exame de consciência para e sim a gente começar a agir, a gente começar a caminhar por uma vida com muito mais equilíbrio, com uma vida com muito mais propósito, tá? Então, esses são os pontos do ego em desequilíbrio. Então eu imagino que conforme eu fui falando, a gente falou de 12 pontos, eu imagino que conforme eu fui falando, alguns deles mais trabalharam em você, mais mexeram em você, e é isso que é muito bom, você identificar. Então, a identificação é o começo de todo o trabalho de desenvolvimento pessoal, de todo o trabalho de desenvolvimento interno. Então, quando você identifica, você tem sim capacidade de agir, de fazer alguma coisa com aquilo. Enquanto a gente não identifica, aquilo ainda está no âmbito da crença, do inconsciente. Então, olha só que interessante, você ter aprendido sobre o funcionamento da mente. Tudo aquilo que a gente não consegue identificar, a gente também não consegue trabalhar. A gente também não consegue ressignificar, a gente não consegue transcender. Então é muito legal, é muito importante a gente identificar as coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Muito bom. Então, falamos aqui sobre a mente humana, falamos sobre o ego em desequilíbrio, vários sinais de que o ego pode estar em desequilíbrio. Então, como que a gente faz para transcender essas coisas todas? Como que a gente encontra mecanismos? Como que a gente encontra ferramenta, técnica, mentalidade para a gente transcender esse ego em desequilíbrio? Então, o primeiro ponto aqui para a gente fazer esse movimento é o autoconhecimento constante.
Então, você está aqui buscando autoconhecimento, buscando conhecer a mente humana, buscando entender quais são os seus pontos de melhoria, porque quando você descobre e ativa a sua identidade ao longo da vida, você tem mais clareza desses pontos. E o autoconhecimento, gente, ele é algo que ele é para o resto da nossa vida mesmo. Então, enquanto a gente está aqui respirando nessa terra, a gente está num processo constante de evolução e de crescimento. Então, o autoconhecimento, através de diversas vertentes que a gente encontra aí ao longo do mundo, ao longo da vida, e pode ser inclusive a religião, que traz muito autoconhecimento para nós, seja ela de qualquer vertente. Você tem aí várias formas de você se conhecer, pela psicologia, pelo coaching, pela programação neurolinguística, pelas terapias holísticas, constelação. Você tem várias formas de se conhecer. O que eu digo para você é: busque isso. Procure esse caminho, porque com certeza você vai descobrir várias ferramentas para ajudar você a ser um ser humano melhor, mais equilibrado, viver uma vida mais plena e com muito mais intensidade aqui e com as pessoas que você convive ao redor. O segundo ponto, que é um ponto que vira a chave mesmo, é o servir, é o serviço. Felipe, como que eu faço para servir? Ajuda, ajuda e ajuda as pessoas que estão ao seu redor, né? O servir não precisa ser aquela coisa grandiosa, majestosa, que todo mundo vai ver, que todo mundo vai. O servir, às vezes, ele tem muito mais profundidade e impacto nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas pequenas atitudes que a gente tem dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Então, a construção de um mundo melhor, ela acontece em caracol. Ela acontece no seu contexto e vai se expandindo. Então, ajudar essas pessoas que estão ao nosso redor intensivamente, intencionalmente, isso aí vai, com certeza, trazer um equilíbrio para o nosso ego fantástico, tremendo. Porque aí sim a gente sai de nós mesmos para buscar olhar para o outro que está ao nosso redor e entender como que a gente pode colocar a nossa virtude, as nossas qualidades, o nosso ser a serviço daquele outro ser humano, daquela outra pessoa. E pode ser nas mínimas coisas. Dentro de casa, por exemplo, pega um copo d'água pro parceiro, para parceira, ajuda nisso, ajuda na. Cara, é muito bom, é muito gratificante. E aí o nosso ego vai entrando em equilíbrio, porque a gente entende que a gente não é a última bolacha do pacote. A gente entende que sim, por mais que a gente faça coisas grandiosas aí no mundo, às vezes chega em casa tem que tirar o lixo e pôr pra rua. Não é? Então existem sim esse equilíbrio na nossa vida de entender também qual é o nosso papel dentro dos lugares que a gente faz parte, dentro dos sistemas. Isso aqui é muito importante eu falar para você também. Conforme a gente tem clareza de quem a gente é, a gente também vai tendo clareza dos papéis que a gente tem ao longo da nossa vida, né? O que que é um papel? Um papel é uma forma de agir no mundo que corresponde a nós. Então, o primeiro papel que eu e que você tem na vida é o papel de filho. Então, a primeira coisa que acontece com a gente nasce. Então, a gente já nasce e logo a gente é filho. Então, é o primeiro papel da nossa vida. Depois a gente vai crescendo, uns aqui já nascem primo, sobrinho, enfim, tudo ao mesmo tempo, e a gente tem o papel de aluno, começa a ir para a escolinha. E aí a gente vai crescendo, 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 aí de repente começa a trabalhar, tem o papel ali de profissional, e começa a namorar, tem o papel de namorado, de namorada. Aí casa, tem o papel de esposo. Uns montam empresa, tem o papel de empresário. De repente, tem os filhos, vem os filhos, aí você tem o papel de pai, o papel de mãe. E aí, em cada lugar que você frequenta, cada lugar onde você pertence, cada sistema que você faz parte, você também tem um papel diferente. E quanto mais clareza você tem desses sistemas e desses papéis que você tem, mais assertividade nas atitudes, naquilo que esperam de você e naquilo que você pode servir naquela situação e naquele lugar você tem. E aí sim você gera muito mais impacto no mundo. Porque a cada sistema que você pertence, você pode fazer um exame de consciência e se perguntar: aqui, nesse sistema, com esse papel que eu tenho, como eu posso contribuir mais, mais e mais? Como que eu posso ajudar e servir mais, mais e mais as pessoas? Aí sim você começa a criar uma roda de abundância tremenda na sua vida, né? Então, realmente eu queria trazer esse ponto aqui, sistêmico, para você compreender o quanto é poderoso e mais amplo essa questão de um ego em equilíbrio. Terceiro ponto, diligência. Ó, lembrei aqui, estava escrito aqui, serviço.
Eu vou voltar no 2 porque eu lembrei aqui que está escrito e eu esqueci de falar, mas está escrito, eu vou falar. Que é a parábola dos talentos, né? Quem aqui é cristão já ouviu, com certeza a maioria já ouviu, que a parábola dos talentos, resumindo, é o seguinte, né? Que existiam três funcionários ali na fazenda e o dono da fazenda ali, ele decidiu que ele ia tirar umas férias por tempo indeterminado, né? E aí ele chegou para um funcionário e falou: Olha, eu vou te dar aqui 10 talentos, ou 10 moedas, ou 10 reais, sei lá. E eu vou viajar e quando eu voltar, você vai me prestar conta disso. Tudo bem? Tudo bem. Para o segundo, ele deu 5 talentos e disse a mesma coisa: Olha, eu vou viajar, não sei quando eu vou voltar, mas quando eu voltar, eu vou prestar conta com você disso. Tudo bem? Tudo bem. E para o terceiro, ele deu 1 talento, uma moeda, 1 real e disse a mesma coisa. E o dono ali da fazenda, do empreendimento, pegou e foi viajar, foi curtir a vida ali. E aí, né, passou-se um tempo, não sei se foi um mês, um ano, 10 anos, não sei qual foi esse tempo, esse dono voltou. E no que ele voltou, ele falou: Bom, deixa eu conversar ali com os meus funcionários para eu ver o que eles fizeram com os talentos que eu entreguei para eles. Ele foi lá, conversou com o primeiro, falou assim: Olha, e aí, como que foi aí? Eu quero a prestação de contas desse talento que eu entreguei para você. Ele falou: Olha, o primeiro falou: Olha, então eu peguei esse talento, eu investi, eu fiz comércio, eu, enfim, eu trabalhei esse talento que você me deu, esses 10, estou te entregando 20. Então, os 10 que você me deu, mais 10 aí de lucro. E aí, o dono fala: Muito bom, servo bom e fiel. Vamos entrar para dentro e comemorar. Aí, o segundo, né, da mesma forma, ele chegou e falou: E aí, o que que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Ele: Olha, chefe, eu trabalhei, fiz comércio, vendi gado, plantei e tudo mais. Olha, tá aqui, você me deu 5, tô te devolvendo 10. Então, os 5 que você me deu, mais 5 aqui do lucro que eu gerei para você. Ele falou: Muito bom, olha, você foi muito bem. Então, vamos lá, vamos curtir aí, vamos aproveitar que você foi muito bem. E aí ele chegou pro servo lá, pro empregado que ele deu 1 talento, falou: E aí, como que foi? O que que você fez aí com o talento que eu te dei? Ele falou: Olha, eu fiquei com tanto medo de perder esse talento que o senhor me deu, que eu sabia que você ia vir para prestar conta e eu ia precisar te devolver. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e enterrei esse talento aqui. Então, ó, tá aqui, tá na sua mão, te devolvi. Ele falou: Olha, então não é a atitude que eu queria. Não foi muito bem, não. Então, eu gostaria que você tivesse feito algo com isso, porque eu te dei isso de presente e você não fez nada com isso. Então, você não vai participar da festa, tá? Então, o que que eu tirei de aprendizado para isso? Que as virtudes que a gente tem na vida, as qualidades que a gente tem na vida, elas não são dadas a nós, elas são emprestadas por Deus, pelo universo, pelo que você acredita. E por elas serem emprestadas para nós, elas são emprestadas para que a gente sirva as pessoas ao nosso redor com esses talentos e sirvam as pessoas ao nosso redor com essas virtudes. Porque um dia a gente vai prestar conta de tudo aquilo que foi dado, que foi emprestado para nós. Então, se a gente entender que tudo aquilo que a gente traz não é dado, é emprestado, é concedido para que a gente faça algo com isso, a gente entende a seriedade do que é ajudar as pessoas. Então, eu espero que essa semente também fique aí em você, no seu coração. E agora sim eu sigo para o tópico 3, que é a diligência. Diligência é interesse, cuidado e zelo na execução das tarefas. Ou seja, tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente faça com bom grado, com cuidado, com zelo, né? Muitas vezes, quando a gente faz algo para nós, a gente faz com tudo isso, com interesse, com zelo, com cuidado. E quando a gente faz para outras pessoas, a gente tem o dever de ser diligente ao quadrado, de ser 2 vezes mais diligente, porque a gente vai estar no serviço. E olha só essa frase interessante aqui de Provérbios 4, Provérbios 10:4 que diz: Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Olha só, eu imagino que eu e que você, a gente está aqui buscando, claro, enriquecer em todas as áreas da vida, em sabedoria, em conhecimento, em network, em relacionamentos, mas também financeiramente, não é? Prosperar, crescer, ser cada vez melhor. Então, olha aqui o que já diz ali na sabedoria milenar da Bíblia. Quem trabalha com a mão ociosa, ou seja, aquela pessoa que faz sem interesse, faz meia boca, é braço curto, enfim, eu tenho certeza que você conhece alguém assim, tá? Fica pobre. Ou seja, não agrega valor, não entrega o seu melhor,
não transcende expectativas, não realmente se doa para aquilo que está fazendo para as pessoas. Então, como que essa pessoa quer ser reconhecida? Então, aqui a diligência de fazer sempre o seu melhor, independente do que está acontecendo, independente da oportunidade que você tem, é algo que equilibra muito o seu ego. Porque a gente só consegue ser diligente com o nosso ego equilibrado. Não dá para ser diligente e arrogante, achando que é melhor do que as outras pessoas, vaidoso, prepotente, não é verdade? Então, aqui, para a gente trabalhar demais o nosso ego e servir as pessoas, a diligência é a fórmula mágica que vai fazer você ajudar mais e mais e mais de uma forma muito mais profunda. E o item 4, a humildade. Humildade é o coração aberto e fértil para você aprender e corrigir as suas limitações, ao mesmo tempo que você conhece e pratica as suas virtudes. A humildade é o equilíbrio entre a luz e a sombra. É a tomada de consciência do que você tem de melhor dentro de si e do que também você tem de pior dentro de si, ao mesmo tempo que você está com o seu coração aberto para receber feedback, para receber melhoria, para receber um aconselhamento, um direcionamento, para você crescer cada vez mais. Então, quando a gente está aberto para ouvir as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que têm relevância, e aberto a aprender em todas as situações, aí sim o nosso ego se equilibra de uma forma profunda. Porque ao mesmo tempo que a gente está disposto a aprender, a gente também está disposto a ensinar. Porque a gente reconhece os nossos talentos, reconhece as nossas virtudes e também coloca isso a serviço sem deixar de aprender ao mesmo tempo. Então, isso é um equilíbrio profundo, é um equilíbrio tremendo. E o quinto, agradecer. Gratidão. A gratidão, agradecer, é você ter a consciência, ter a decisão de você olhar o copo meio cheio. Porque em todas as situações da vida a gente consegue olhar para os dois pontos, que é uma questão de escolha. Você quer olhar para o copo meio vazio, se vitimizando, olhando para o que está ruim, olhando para o que está faltando, olhando para o que não está legal? Ou você decide olhar para o copo meio cheio, o que já foi feito de positivo, quais são as virtudes das pessoas que estão ali, o que que tem para frente, o que que você ainda consegue fazer com aquela situação? Olha só, é um ponto de vista. Realmente. E aí é muito importante você entender que agradecer, ser grato, é uma questão de decisão. Você escolhe fazer isso. Quer ver? Você pode chegar no seu dia. Vou imaginar hoje, tá? Agora, nem sei que horas são, deixa eu olhar aqui. 11h15, 11h16. Imagina agora, de 11h16 até o momento que você acordou. Você tem uma escolha aí nesse tempo. Você pode escolher olhar para esse dia seu até agora, que nem foi muito, hein? Até agora. E olhar três coisas ruins que aconteceram no seu dia. Tá? Você pode, bati o dedinho na cama, aconteceu tal coisa, ali, o cachorro cagou, não sei o quê. Você pode escolher. Ou você pode escolher olhar três coisas positivas que já aconteceram da hora que você acordou até agora. Olha só, puxa, acordei. Nossa, que cara, eu acordei, minha esposa estava comigo, dei um abraço nela, levantei, foi maravilhoso. Eu fui lá, olhei a bebê, troquei a bebê, brinquei com ela, tive a oportunidade de tomar um café, preparei a aula, tô aqui. Olha só como é positivo. Então eu tenho certeza que se você decidir, você escolher olhar sempre o copo meio cheio, claro, com equilíbrio, porque agradecer, olhar o copo meio cheio, não é você ser um otimista barato. É você ter consciência do que é bom realmente na sua vida, né? Então, quando você faz isso de forma deliberada, intencional, a sua mentalidade, a sua musculatura emocional, ela vai tendendo a ser mais positiva do que negativa. E aí o seu ego, né, de ser negativo, de achar que você é melhor que as coisas e tudo mais, ele vai entrando em equilíbrio. E aí sim, esse ego em equilíbrio, ele vai conseguir que, por mais que você tenha os seus desejos, o seu propósito, aquilo que você quer ter de sucesso na vida, você vai conseguir também equilibrar suas atitudes, equilibrar os seus contextos, e aí sim ele vai ajudar você a ir além, a ir cada vez mais longe. E espero que você tenha tido grandes insights aqui, grandes insights sobre isso. E eu gostaria de contar uma história para você agora. Mas eu queria contar essa história de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria que você, né, se puder, se quiser e da forma que você achar melhor, vai aí tomando uma respiração profunda na cadeira, vai
vai aí relaxando, encontrando uma posição confortável, da forma que você preferir, que você quiser, e que você vá tomando uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vai fazendo esse momento aí de conexão com você mesmo, de relaxamento. E eu te convido a estar aqui no tempo presente comigo. Inclusive, te convido até a fechar os olhos e viver essa experiência aqui. Porque como é bom saber que de olhos abertos a nossa visão ela é sempre limitada. A gente só vê aonde a nossa vista permite, né? A gente vê as paredes, a janela, as coisas. Mas como é bom saber também que de olhos fechados a nossa mente ela se expande. A nossa visão ela é infinita, ela é totalmente expansível. E que de olhos fechados a gente tem a possibilidade de viajar, de ver as coisas que a gente quer ver, de sentir as coisas que a gente quer sentir. E de olhos fechados a gente tem a oportunidade de mergulhar em nós mesmos e descobrir coisas que talvez a gente nem tenha ainda noção, consciência de que existe dentro de nós. E eu me lembro de de uma história que diz que lá no passado, nos tempos mais antigos, né, anos, décadas, milênios de anos atrás, os deuses, né, os deuses ali se reuniram e criaram o homem, criaram o ser humano. E eles viram que o ser humano era um ser fantástico, incrível, e o ser humano vinha se desenvolvendo e ganhando virtudes, e ganhando clareza, e ganhando sabedoria, e ganhando inclusive divindade. E essa divindade do homem ela ia crescendo de tal forma, que os deuses eles ficaram até de certa forma preocupados ali e decidiram chamar um conselho entre eles ali. E aí eles chamaram um conselho entre eles, e aí os deuses se reuniram ali, né, numa espécie de mesa redonda ali, num enfim, se reuniram ali todos e começaram a discutir sobre essa divindade do homem, que vinha crescendo cada vez mais. E eles diziam assim, gente, olha. O homem é uma coisa maravilhosa que a gente fez, é um ser realmente muito bonito, poderoso, divino e só que essa divindade do homem ela está se tornando muito forte e o homem, se ele acessar essa divindade, ele vai se tornar muito forte, muito poderoso. E é algo que está acontecendo muito rápido. Então, como que a gente pode fazer para que o homem ele não acesse essa divindade assim, né, de forma desequilibrada, de forma mal feita, sem equilíbrio, né, que cause mal para ele mesmo, inclusive. E aí os deuses começaram a decidir, a deliberar e a conversar a respeito disso, do que iam fazer com essa divindade do homem, o que que eles iam fazer. Aí um dos deuses levantou a mão e falou: Olha, eu já tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Aqui, na Terra, nesse planeta, a gente construiu muita coisa boa. Inclusive, a gente construiu montes e picos, e existe o mais alto desses montes. E eu acredito que se a gente esconder a divindade do homem lá no mais alto desse monte, ele nunca vai encontrar essa divindade. E aí eles pensaram a respeito disso, pensaram. E ali o presidente ali dos deuses disse que, olha, eu acho que não vai dar certo isso. Porque em algum momento o homem ele vai adquirir habilidade, conhecimento, tecnologia, condições de alcançar os mais altos picos daqui da Terra. E ele vai encontrar lá, não vai dar certo. Aí o Deus falou: realmente não vai dar certo. E continuaram conversando, conversando, deliberando, deliberando. E aí uma deusa falou: Olha, a gente construiu aqui na Terra oceanos, imensidões de água mais profundas possíveis, e existe isso. E o que que vocês acham de a gente esconder essa divindade do homem ali, lá no fundo, no mais profundo dos oceanos do mundo? E aí eles discutiram a respeito e conversaram. E aí também o Deus presidente lá chegou e falou: Olha.
Eu também acho que não vai dar certo, porque o ser humano ele vai desenvolver tecnologia, submarino, formas de respirar, eu não sei, mas eles são inteligentes e uma hora ou outra eles vão encontrar lá, eles vão buscar lá. E aí continuaram deliberando, 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 até que um outro Deus levantou a mão e falou: Olha, eu acho que eu já tenho a solução. E se a gente escondesse a divindade do homem na menor centelha possível, dentro do mais profundo dele mesmo? E aí eles conversaram a respeito disso, deliberaram e chegaram na conclusão de que essa seria a melhor hipótese para esconder a divindade do homem. Porque o homem, ele vai buscar nos mais altos morros, nos mais altos picos, nos mais altos espaços. Ele vai procurar no mais profundo do oceano, nas águas mais profundas, ele vai procurar em todo lugar. Mas existe um lugar que ele não vai procurar, que é dentro do mais profundo do seu ser. Então, com essa história, eu quero dizer para você que a sua virtude, a sua divindade, a sua centelha divina, aquilo de mais belo e poderoso que existe, sempre esteve dentro de você e ele está aí até hoje. E o caminho para você procurar e acessar essa identidade, essa centelha divina, ele encontra-se no mais profundo do seu ser. De olhos fechados, quando você mergulha dentro de si, você tem um caminho aberto para você trilhar essa jornada, de saber quem você é, de entender as suas virtudes, de ressignificar, de curar, de tirar de dentro de você tudo aquilo que não faz sentido, e ir buscando e acessando a cada vez mais essa divindade.